Fala galera, conflito entre Rússia e Ucrânia, inflação disparando, Selic aumentando. Então nesse vídeo a gente vai traçar um paralelo entre todas essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, como isso nos influencia e bem como traçar também até onde a gente acha que a Selic vai chegar ainda esse ano e o que a gente pode fazer, depende do teu perfil, óbvio, para lucrar neste cenário. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, então hoje a gente vai falar aí sobre o conflito aí que a gente tem entre Ucrânia e Rússia. Vocês já devem ter visto também alguns vídeos aí sobre a taxa Selic, mas aqui a gente quer ser bem objetivo, né? A gente fez toda uma curadoria, um resumo para vocês para que o vídeo fique objetivo. E a gente vai dividir isso em três partes, então a influência que a Ucrânia e a Rússia têm no mundo, a ligação que esse conflito gera através da Selic aqui e de que forma o investidor, principalmente o investidor conservador, pode ter uma boa rentabilidade aí nesse cenário. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa questão da taxa Selic, ela subir ou descer, isso são ciclos que acabam acontecendo. Então, se a gente for ver no longo prazo, isso acontece sempre, sobe, desce, devido a questões de inflação também. Então, aqui a gente vai trazer alguns pontos de como a Rússia e a Ucrânia estão relacionadas aí no mundo e como isso influencia. Hoje, se a gente for ver alguns dados, né, então, por exemplo, questão de produção de milho. A Ucrânia ela é a sexta maior produtora e terceira maior exportadora e tem mais de 17% do comércio internacional. Já a Rússia é a 10ª maior produtora e sexta maior exportadora. Se a gente for ver, o milho, além de ele estar aí relacionada à alimentação das pessoas, também está muito relacionada à ração, da parte de agropecuária, então vai pegar ração de aves, de suínos, então isso vai influenciar bastante na questão de preços. Quando a gente vai aí para o trigo, a Ucrânia ela é a 4ª maior exportadora e tem 11% do comércio mundial e a Rússia é a maior exportadora nesse segmento, então com torno de 17% aí do mercado mundial. Se a gente vai aí para o petróleo também, que é algo que está influenciando bastante, a Rússia ela fica aí migrando entre terceira e segunda maior produtora do mundo, né? Quem acaba sendo maior produção aí Estados Unidos, e isso influencia muito também na questão de transportes, então aqui no Brasil. Então tudo isso, né? Essas três categorias que acabam influenciando bastante em relação a preços aí de algumas commodities. Exato, galera. Então, como a gente viu, a Ucrânia e a Rússia, elas têm sim uma influência economicamente muito grande no mundo inteiro, né? E com isso, obviamente, o que acontece? A demanda acaba sendo a mesma, a demanda de consumo no mundo inteiro, e a oferta, em função desse conflito, acaba diminuindo. Então, o que isso faz? A gente sabe que aqui no Brasil ainda grande parte dos produtos, as matérias-primas, são transportadas via rodoviária, então através de caminhões. Então, isso acaba influenciando no preço do transporte, né, do frete, no caso, acaba influenciando no preço de matéria-prima para a ração de animais, que o Thiago comentou há pouco. Então, na parte de consumo para a população, então ele pega todas as três áreas, o consumo de população, a parte de matéria-prima e de rações para animais e também a parte do transporte e do frete. Então, o que acontece? Com o frete aumentando, obviamente o custo dos produtos que estão sendo transportados acaba aumentando também. Obviamente que o consumidor, o mercado em si, ele vai ter que aumentar o preço para compensar esses custos aumentando. Vai lá o consumidor final, que a gente vai no mercado comprar um produto, alguma coisa, vai pagar mais caro, obviamente. E isso então acaba gerando a inflação, tá? Então o que acontece com a inflação aumentando? O que o governo tende a fazer nesse período? Vai lá e aumenta a taxa Selic. Por quê? Para desestimular um pouco a economia. Então o que o governo faz? Ele pega lá, aumenta a taxa Selic, que é o que ele está fazendo já há um bom tempo, né? A gente teve aí em 2020 a Selic a 2%, né? E agora então foi subindo gradativamente, agora chegando a 11,75%. Então é a medida que o governo faz para quê? Para que com isso circule menos dinheiro no comércio, né? Porque daí aquela pessoa que tem o dinheiro em si, em vez de investir, em vez de fazer ele circular, o que ele vai fazer? Vai deixar parado lá no investimento de renda fixa, porque acaba rendendo um juro muito maior. Então com isso, a demanda acaba diminuindo e a oferta aumentando. Quando tem mais oferta que demanda, o que as empresas têm que fazer para vender? Baixar o preço.
baixando o preço, então consegue controlar de novo a inflação. Então esse é o jogo, tá? Por isso que tudo o que está acontecendo, esse conflito acontecendo lá fora, influencia diretamente aqui no Brasil, né, no nosso poder de compra, e por isso que o governo então aumenta a taxa Selic para tentar controlar e balancear um pouco isso aí, né? Mas qual é o problema disso tudo, pessoal? A gente vem saindo num período conturbado, né, que a gente não está chegando ao fim aí esperamos estar chegando ao fim da pandemia, né? E com isso o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria estimular a nossa economia de novo. Obviamente que isso não quer dizer que a gente deveria sair dando dinheiro para a população ou emprestando a taxa extremamente baixa, porque daí a inflação dispara. Mas a gente deveria fazer com que algum modo de incentivar os empreendedores, a incentivar os donos de empresa a justamente colocar mais dinheiro, a comprar mais maquinários, a criar mais empresas, a gerar mais emprego, a gerar mais renda, a fazer suas empresas crescerem. E com tudo isso que acontece lá fora, a gente está vendo um caminho inverso. Aumentando a taxa Selic, o empreendedor ele não vai mais investir na própria empresa. Ele vai deixar o dinheiro guardado lá porque rende de forma muito mais segura, né? Se põe no lugar, vamos pensar agora no empreendedor que tem a opção aí de abrir uma franquia do McDonald's, tá? Em geral, pessoal, obviamente que isso vai influenciar de empresa para empresa, que empresa tu vai abrir, enfim, negócio. Mas que negócio que ramo é. Mas em geral tu vai abrir uma franquia do McDonald's, tu tem que pegar financiamento, tu tem que contratar pessoas, tu tem que alugar lugar, tu tem que fazer reforma para se adequar lá ao que o McDonald's pede. E tudo isso vai tirar um retorno aí de 15 a 20% por ano, mais ou menos, em termos de rentabilidade sobre o dinheiro, sobre o teu capital, tá? Só que tu consegue isso na renda fixa, deixando o dinheiro parado, sem se incomodar com nada. Então, o que você iria fazer? Tu consegue ter essa rentabilidade se tudo correr bem, né? Se tudo Todos claro. os riscos envolvidos também. Claro, mas Neto, aí tu pega CDBs ou coisa assim que é pré-fixado, tu consegue essa rentabilidade, né? Então, o que eu como empreendedor vou fazer com essas duas opções? É óbvio que eu vou deixar meu dinheiro lá parado. E no momento que o dinheiro lá não vai render tanto, aí talvez eu tire para ir para esse outro caminho. Então, por isso que essa questão da taxa de juros, quando ela vai baixar de novo, aí vai estimular o empreendedor a realmente criar negócio, gerar emprego, gerar renda, enfim. Então tem toda essa questão. Mesma coisa uma empresa que já é consolidada, que tem a opção de investir no maquinário para aumentar a sua produção. Ela não vai investir no maquinário naquele momento. Por quê? Rende muito mais o dinheiro de forma muito mais segura na renda fixa. Ele vai esperar também baixar a taxa de juros. Faz parte, né? Ele vai esperar baixar a taxa de juros para daí sim tirar o capital e reinvestir no próprio negócio. Então isso é a coisa mais complicada de tudo que está acontecendo agora. Quando mais a gente precisaria que a economia desse um up, mas agora com esse cenário do conflito a gente vai ficar estagnado e nossa economia vai ficar aí marchando. Esperamos que esse conflito termine logo. Exatamente, a gente vê quanto isso afeta economicamente, né? A gente aqui não consegue nem comparar também quem está lá realmente, né, nessa realidade e vivenciando isso de forma direta, que é uma situação também completamente complicada, né? Mas isso acaba nos influenciando também. E de que forma, pensando daí em investimentos, a gente consegue ter uma rentabilidade considerando aí em renda fixa, principalmente para aqueles investidores que têm um perfil mais conservador, que tem um capital maior em renda fixa, né? De que forma ele pode estar tendo uma rentabilidade maior. Então, como a gente viu aí, né, teve esse aumento da taxa Selic aí para 1,75, né? Previsões, estudos aqui, a gente conversando também, a gente entende aí que até final do ano a gente pode ter aí mais uns 2 aumentos, a gente chegar aí até 13,75%. As expectativas também do Banco Central é que isso venha a reduzir no ano que vem, chegando até o final de 2023 em perto de 8,5%. Então, como eu comentei lá no início, são ciclos que acabam acontecendo. Então, para quem investe em renda fixa, pode acabar pegando esse aumento, essa alta de ciclo, a gente está muito próximo aí de um pico, e quando chega esse momento, vai ter investimentos aí, CDBs, Tesouro Direto, de renda fixa, que vão estar com um percentual bom, né? Pré-fixados. Exatamente, pré-fixados aí, 13, 14, 15, 16% pode acabar tendo isso. E o que acontece é a gente ter uma boa rentabilidade aí num determinado prazo, 2, 3, 4, 5 anos, com uma rentabilidade alta. Então, para quem investe em renda fixa, né, tem esse perfil, é importante dentro desses ciclos tentar pegar esses investimentos, principalmente nesses ciclos de alta. Porque como a gente comentou, imagina se a gente está lá num ciclo de 2%, pegar um rendimento de renda fixa aí e ter teu dinheiro, né, teu investimento
numa taxa muito baixa por um bom período. Então esse acaba sendo um momento também para ir para esse tipo de investimento. Então agora a gente vai passar provavelmente por um período que quem pegar agora vai ter um período de 2, 3, 4, 5 anos, quando a taxa estiver caindo, com uma rentabilidade extremamente boa aí, considerando aí mais de 10%. Claro que vai ter aí mais a questão, dependendo de investimento, que vai ter a dedução do imposto de renda, mas vai ficar muito próximo de 10%, que acaba sendo uma rentabilidade bem interessante. Isso. Até mais, né? Com Selic a 13% a gente consegue daqui a pouco CDBs com 16%. Exatamente. Obviamente que daí o vencimento normalmente é mais vai longo, ser né? maior. Porque senão não consegue essa taxa tão atrativa. Mas enfim, né? Se a gente falou, seria um bom momento para investir em renda fixa, enfim. Por que eu, Jonas particularmente, não sei o Thiago, vai? Não. Vamos ver. Não sei porque eu, Jonas, não invisto nisso, tá? Por alguns motivos, tá? Primeiro, obviamente, não sou nenhum Warren Buffett, né? Mas quando acontece esse ciclo de taxa de juro alta, normalmente são quando surgem as melhores oportunidades na renda variável, as melhores oportunidades na bolsa de valores. Então eu, dentro da carteira que eu tenho, dentro das empresas que eu tenho, dentro dos meus investimentos em renda variável, eu acredito muito, obviamente, no que eu invisto. Acredito muito nas empresas que eu invisto. Então eu acredito que eu possa ter uma rentabilidade daqui a pouco superior à renda fixa durante esse período que teoricamente a bolsa está baixa. O PL da bolsa está em patamares mínimos, está em 5,73, se eu não me engano. Então realmente a bolsa está muito atrativa. Então eu acredito que eu possa assim ter uma rentabilidade maior investindo na renda variável, tá? Mas isso é uma coisa pessoal. Segundo motivo, eu não gosto de deixar o meu dinheiro preso por um determinado tempo. Lembrando que se vocês forem pegar aí, investimentos com taxas pré-fixadas com vencimento daqui a 3, 4, 5 anos, vocês têm que deixar o dinheiro preso lá até o final do vencimento. Então eu não gosto disso. Embora sim, meu objetivo obviamente é longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos, eu não gosto de ter esse dinheiro preso, de não ter a opção de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Então por isso eu também não entro em renda fixa. E o terceiro motivo, né? Esqueci. E o terceiro motivo então é que obviamente eu invisto com o objetivo dessas empresas que eu invisto e dos meus investimentos me darem uma renda passiva e eu sobreviver dessa renda passiva futuramente. Então na renda fixa obviamente eu não tenho essa possibilidade. Obrigado. Eu não tenho essa possibilidade. Já na renda variável, toda vez que eu invisto numa empresa, embora muitas vezes ela possa não pagar dividendos, eu estou contando com que ela cresça e que futuramente me pague dividendos. Então, quanto antes eu colocar meu dinheiro em ativos reais, em ativos que me dão um retorno real, né, como digo, em termos de dividendo ou crescimento, enfim, antes eu me beneficio do poder dos juros compostos. Então, eu prefiro ter todos os meus investimentos em renda variável, obviamente que minha reserva de emergência é diferente, mas a minha parte de investimentos eu tenho somente em renda variável e não em renda fixa. Exatamente. A gente aqui acaba tendo ideias muito parecidas, mas é sempre bom trazer aquele contraponto, né? Claro. Aqui a gente vê que é realmente para quem tem alguns objetivos já definidos, que é o que a gente sempre fala, né? Então, tem objetivos de curto prazo, posso já aproveitar essa oportunidade, até porque aqui a gente vai estar analisando ali 3, 4, 5 anos, vai ter outros investimentos com vencimento de 10 anos, que para nós também já não faz tanto sentido. Mas dentro desse período de 3, 4, 5 anos também não é nosso objetivo. Então a gente vai ver no longo prazo. Exato. Então não adianta a gente analisar só a rentabilidade, né, ali de um curto prazo, se o nosso objetivo maior vai estar em longo prazo, investindo em empresas, enfim. Mas vai depender sempre de cada perfil de investidor. Né? Então, por exemplo, vou ter um objetivo que eu preciso determinar ali, que eu já quero deixar um dinheiro guardado, vai ser uma baita oportunidade agora. Mas como nosso objetivo vai estar focado sempre mais em longo prazo, a gente necessariamente a gente tem uma alocação muito maior em renda variável. Lembrando que a maior burrada que você pode fazer é tentar aproveitar cenários e ficar migrando o seu dinheiro de um investimento para o outro. Vou migrar, agora a Selic está alta, eu vou tirar da renda variável e botar na renda fixa. Depois vai baixar, eu vou tirar. Isso é a maior burrada que você pode fazer. Onde você perde maior dinheiro. É onde você perde maior dinheiro porque você não tem o benefício dos juros compostos, não tem o benefício do tempo, que é o que mais traz dinheiro para você. Então não faça isso. Se você tem um perfil conservador, objetivos curtos ou uma porcentagem de alocação do seu patrimônio que você quer deixar em renda fixa, ok. Agora não faça a migração
de um investimento para o outro tentando aproveitar cenários. Isso é a maior burrada que você pode fazer. É estratégia. É estratégia. Depois que traçou a estratégia, seguir ela e não ficar mudando. Perfeito. E espero que tenham gostado do vídeo então. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês que precisam saber de toda essa relação e do que está acontecendo no mundo. Nos sigam também em todas as redes aí, sempre @sejamholder. Valeu! Valeu!